Talvez você, assim como eu, gosta de já saber tudo, todo o processo da gestação, do começo ao fim, todos os exames, consultas, sintomas e tudo mais. Então, se você é desse tipo de pessoa, já fica nesse vídeo, porque hoje eu resolvi contar tudo o que aconteceu comigo, todos os exames que eu fiz, como foram as minhas consultas, como foi toda a minha gestação num panorama geral, para dar algumas ideias e algumas dicas para vocês também que estão passando por esse momento ou que estão planejando aí uma gestação. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo. Mas antes, prazer, eu sou a Simone e aqui nesse canal a gente compartilha um pouquinho da simplicidade da nossa vida, da maternidade, da nossa rotina, do dia a dia. Sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje. Primeiro, deixa eu contar para vocês um pouquinho de como foi a descoberta da minha gestação. Se vocês não sabem ainda, eu tive uma gestação antes do meu filho, que foi uma gestação que infelizmente nós sofremos uma perda. Então já tem vídeo aqui no canal contando tudo para vocês. Se vocês tiverem curiosidade depois, assistam esses vídeos também, vou deixar linkado aqui. E aí depois disso, depois de mais ou menos 2 meses, nós já não estávamos mais nos protegendo novamente, né? Então nós deixamos na mão de Deus. Quando fosse a vontade dele, a gente sabia que ia acontecer. E eu vou ser muito sincera que o nosso processo de engravidar novamente foi bem rápido. Nós perdemos o nosso bebê em agosto e em novembro nós já estávamos grávidos novamente. Então foram 3 meses aí. Pra gente não foi um período muito tranquilo, então se vocês não assistiram ainda, assistam os outros vídeos para vocês entenderem melhor. Mas eu também não estava com muitas expectativas. O meu ciclo tinha voltado rapidamente, 1 mês depois da nossa perda, e aí depois disso eu continuei acompanhando o ciclo como eu sempre fiz, e o meu ciclo sempre foi bem regulado. Então quando ele começou a atrasar, eu já fiquei um pouco uma pulguinha atrás da orelha. E aí, uma das coisas que me deixou muito ansiosa naquela época era olhar para fazer um teste na expectativa, né, de ser positivo e talvez não ser. Mas como eu disse, Deus sabia de todas as coisas e aquele realmente era o momento. Então, eu fiz um teste num domingo à tarde, escondida do meu marido, porque eu tava, com esse receio, com medo. E aí fiz o teste, ele tava, eu não lembro, acho que ele tava em outro cômodo, eu já tinha comprado uns testes de farmácia, estavam aqui guardados, e aí fiz, porque tava me sentindo meio estranha, acho que eu tava com 2 dias de atraso, eu falei, quer saber, eu vou fazer. Fiquei com muito medo, e deu positivo no teste de farmácia, mas ainda assim eu confesso que eu não acreditei. No dia seguinte, era uma segunda-feira, indo trabalhar, passei numa farmácia, chegando no trabalho, entrei no banheiro e fiz o teste novamente. E aí deu o segundo positivo, mas foi bem interessante, porque naquele mesmo dia eu tinha uma consulta com a minha dermatologista, e aí eu fui na consulta com ela, contei pra ela, né, tudo, enfim, a gente fez nossa consulta. Eu disse pra ela que eu tinha feito um teste de farmácia no dia, e ela já me receitou um beta para fazer, então eu saí de lá, fui direto pro laboratório já fazer o beta HCG e realmente deu positivo. E aí só depois desse teste que eu acreditei mesmo que eu estava grávida novamente. No mesmo dia, passei num lugar, comprei uma caixinha, fiz uma surpresa pro meu marido, cheguei em casa, contei para ele e nós já começamos os acompanhamentos. Quando eu falo que realmente era o propósito de Deus e aquele era o momento, é porque realmente era. Quando eu engravidei da primeira vez, eu tinha marcado 3 ginecologistas obstetras, porque eu queria ver qual era a linha de cada uma, qual que eu me sentiria mais confortável, mesmo que eu não conseguisse fazer o acompanhamento desde o início com aquela pessoa, eu queria uma pessoa que me acompanhasse no parto, que tivesse o mesmo pensamento que eu sobre a via de parto e tudo mais. Então, naquela época, tinha uma doutora específica que foi uma recomendação, que ela só tinha agenda para dezembro, acho que era. Na época que eu marquei, era em junho.
Então, olha o tempo que passou. Mas eu tinha marcado com ela e quando eu perdi o bebê eu não tinha desmarcado, então a consulta estava marcada e, coincidentemente, ou na verdade, as mãos de Deus fizeram isso, era 2 semanas após a descoberta da minha segunda gestação. Então, fui na consulta com ela, ela é maravilhosa. Então, assim, de cara, eu já gostei dela e ela começou o meu acompanhamento ali mesmo, foi bem no comecinho. Então, eu tive o privilégio de ser acompanhada por um obstetra desde as primeiras semanas de gestação até o final da gestação. É uma equipe maravilhosa, assim, de coração, foi um achado. Ela me indicou também outros profissionais e tudo mais, né? Então foi muito bom ter esse acompanhamento dela. Então, na consulta com a ginecologista, nessa primeira consulta, ela já me indicou o ultrassom para ser feito, né? O primeiro ultrassom, a partir da quantidade de semanas que ela tinha me recomendado, se eu não me engano, era a partir da 6ª semana de gestação, para conseguir ver o feto, né, melhor. E também uma bateria de exames, hemograma, sorologia e tireoides, vitaminas, enfim, exame de urina, aquele exame completão para ela poder entender como estava a minha saúde e a gente fazer os ajustes ali se fossem necessários. Então, esses foram os primeiros exames que eu fiz. Em contrapartida, eu também, logo de cara, eu já fazia fisioterapia pélvica, porque eu tinha, desde antes de engravidar pela primeira vez, eu já tinha escapes de urina, então eu já fazia fisioterapia pélvica quinzenal, e aí a partir do momento que eu engravidei novamente, nós passamos a fazer as nossas fisioterapias semanais. Então, uma vez por semana eu fazia a fisioterapia. Eu também comecei a fazer acupuntura, desde o começo da gestação também. Era uma coisa que mesma coisa, eu já fazia antes dessa gestação, eu comecei a fazer pós a primeira gestação, a perda do primeiro bebê, e aí eu continuei fazendo também semanalmente sessões de acupuntura. Eu tive o privilégio de fazer o acompanhamento todo no convênio, né, que eu tenho, então todos esses procedimentos que eu tô falando para vocês foram cobertos pelo convênio, e eu sei que nem todo mundo tem essa realidade, então eu acredito que de primordial sejam a consulta com o obstetra mensal e os ultrassons, se possível, mensalmente ou no máximo a cada 2 meses, aí para vocês poderem acompanhar de forma melhor, né, o bebê. Primeiro trimestre também, nós fizemos o primeiro ultrassom morfológico, que é um ultrassom mais detalhado, que pega todas as medidas de osso, medida do crânio, enfim, é um ultrassom super detalhado, é muito importante fazê-lo também, e ele se repete no 3º trimestre, tá? Então, eu sei que, como eu disse, às vezes você faz o acompanhamento no Sistema Único de Saúde, talvez não tenha tantas informações assim. Então, se vocês não tiverem liberação, né, do SUS num tempo hábil para fazer esses ultrassons, porque existe uma quantidade de semana mínima e máxima para cada um desses ultrassons, eu posso deixar aqui para vocês descrito, mas é importante fazer exatamente nesse tempo, porque é onde se consegue as medidas exatas, né, as necessárias para aquela avaliação. Então, se por acaso você não conseguir o ultrassom durante esse tempo e você puder investir, eu recomendaria que você fizesse isso, porque são ultrassons bem importantes para o acompanhamento do bebê. Fui uma grávida que tive muitos episódios de náusea, mas pouco vômito. Eu enjoava muito e eu enjoo muito fácil, inclusive ao andar de carro e tudo mais. Então, eu fazia o uso de um medicamento orientado pela minha obstetra para enjoo também, nesses momentos, né? Especificamente, às vezes de manhã, que era quando eu saía para trabalhar. Às vezes com o estômago vazio, o cheiro me fez muito mal. Então, eu basicamente todos os dias de manhã tomava esse medicamento que foi orientado pela minha médica por conta do meu quadro de saúde. Como a maioria das grávidas não passou no primeiro trimestre, continuou até o final da gestação. Então, foi bem intenso nesse sentido, mas também não tive muitos sintomas. Assim, eu tinha azia e esses enjoos momentâneos ali, sabe? No começo, inclusive, é engraçado, porque eu trabalho com crianças, né? Eu sou professora. E as crianças que eu trabalhava na época, crianças com fraldas, então cocô, tudo mais, né? Faziam ali no ambiente da sala, e aí às vezes fica com um cheiro mais
apurado, né? Então teve várias vezes durante o meu período de trabalho que eu tive que sair correndo para respirar fora ou para ir ao banheiro, porque eu ficava muito nauseada. Mas tive poucos episódios de vômito, graças a Deus. Então, aí, como eu disse para vocês, os ultrassons eles eram mensais, né? E aí, no terceiro trimestre, eu fiz o ultrassom morfológico novamente. E aí, lá no finalzinho da gestação, a gente faz aquele exame de curva glicêmica, que é para ver se tem alguma disposição ali a diabetes gestacional, né? Se precisa fazer algum controle extra e tudo mais. Eu ouvia muitas pessoas falando muito mal desse exame, né? Porque você precisa tomar um líquido que é um líquido de glicose, né? Uma coisa bem doce. Então, as pessoas que sofrem de enjoo, às vezes, acabam enjoando mais por conta desse líquido muito doce. Muito, muito doce mesmo. E aí é um exame que você tem que ficar ali por hora, sentada, quietinha, porque eles vão tirando do seu sangue a cada período, né? Acho que eles tiram depois de 30, 1h02, se eu não me engano, é isso. Então você fica ali um tempão parada, né? Às vezes enjoada, e aí se você acaba vomitando, você precisa cancelar o exame e fazer de novo. Mas comigo foi bem tranquilo. Então eu achei até que gostosinho aquele negócio, um pouco enjoativo no final, mas tomei, fiquei lá tranquila, fiquei lendo meu livro e me distraí também. Então toda vez que começava a me dar meio que ânsia de vômito, assim, eu me distraía e aí respirava fundo e passou. Foi bem de boa, assim. Foi basicamente isso. No finalzinho da gestação, eu tive alguns episódios de pressão alta, que a gente teve que acompanhar mais de perto. Então, as minhas consultas começaram a ser quinzenais, com um pouquinho de antecedência, né? Que geralmente é mais no finalzinho, mas as minhas começaram a ser uns 2 meses antes do bebê nascer, por conta dessa questão de pressão. Então a gente ia acompanhando mais de perto. Precisei fazer alguns exames de monitoramento fetal também com mais frequência por conta desse quadro, porque era possível evoluir para uma pré-eclâmpsia, né? Que é quando a grávida tem pico de pressão alta durante a gravidez, e é muito perigoso, tanto para a mulher quanto para o bebê. Então precisei fazer esse acompanhamento mais de perto. Isso foi um dos motivos também para eu ter uma internação no final da gestação, com data marcada para uma indução de parto, mas não vou contar muito sobre o parto nesse vídeo, posso deixar para um outro. Mas lá pelo 7º mês, mais ou menos, comecei a fazer acompanhamentos com uma enfermeira obstetra, que me orientou assim bastante sobre o parto, como a gente poderia escolher a nossa via de parto, né, que eu já sabia o que eu queria, mas ela me deu dicas e informações bem importantes, relevantes, sobre equipe. Nós também falamos um pouquinho sobre pós-parto, amamentação. Então, assim, foi como se fosse uma aula. A minha enfermeira obstetra me deu uma aula, basicamente, de todos os tópicos importantes, desde ali do finalzinho da gestação até após o bebê nascer, e ela fez esse acompanhamento comigo. É uma possibilidade também fazer a contratação de um acompanhante, né? Essa enfermeira obstetra ser seu acompanhante de parto, e ela está ali atuando junto com você. Existem doulas, enfermeiras e a equipe realmente do médico, né? Então, nós não fizemos a contratação de nenhuma das equipes, mas nós fomos bem acompanhados até o final da gestação e escolhemos fazer o parto com os plantonistas do hospital mesmo. Também fomos super bem atendidos, muito bem tratados, graças a Deus deu tudo certo. Mas aí no finalzinho a gente começou a fazer esses encontros com ela também semanais, bem lá para o finalzinho da gestação mesmo. E aí lá a partir de 36 semanas, nós começamos a fazer o uso de algumas coisas para ajudar no trabalho de parto, que era o parto vaginal que a gente tinha escolhido. Então, a partir dali, ela já começou a acompanhar, dar dicas e formas, né, que poderiam auxiliar na demanda desse trabalho de parto aí, ser um pouco mais rápido e tranquilo. Então, fiz tudo que ela me recomendou até o final, assim. Então, a gente foi bem acompanhado. Inclusive, ela ajuda a montar a mala maternidade, ela dá uma listinha. A gente fez o plano de parto junto. Então, foi bem legal ter esse acompanhamento dela ali com a gente também. E aí, gente, no final de tudo foi isso. Acredito que dei aí um pouquinho de detalhes básicos, né, de como foi a nossa gestação aqui, mas queria dizer para vocês que cada gestação é única, cada criança é única.
Tentei falar um pouquinho dos principais exames aqui, porque eu acho importante vocês saberem, né? Quando a gente engravida ou tá pensando em engravidar, a gente tem muitas dúvidas. E eu assisti muitos vídeos, muitos mesmo, de muitos criadores diferentes, então por isso que eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho do meu relato. Vou trazer outros vídeos aqui para falar um pouquinho do enxoval, da mala maternidade. Então, se você tá aí nessas fases, né, se inscreve aqui no canal já para você não perder nenhum desses vídeos e ficar atento a tudo. Para finalizar, queria que vocês me contassem como está sendo aí para vocês o processo. Vocês estão assistindo esse vídeo já gravidinhas ou estão tentando engravidar? Me contem mais um pouquinho, ou simplesmente sou curiosa, gosto desse tipo de conteúdo, ou gosto de você, tô assistindo aqui porque eu gosto de você falando, enfim. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês estão achando também dessa série de vídeo. Se inscreva no canal, mais uma vez vou pedir, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like aqui e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, beijão e até mais. Tchau, tchau!